Era uma manhã quente e abafada, quando Lady Gaga decidiu fazer algo que raramente fazia. Um passeio de carro sem seguranças, sem agenda, apenas com um motorista local, e o coração aberto para o inesperado. Ela estava no interior do Brasil, entre compromissos beneficentes, e insistiu em conhecer mais do país além das câmeras e tapetes vermelhos. A estrada era estreita, de terra batida, cercada por pequenas casas simples e vegetação seca. O rádio tocava baixinho enquanto o carro avançava lentamente pelas curvas tranquilas do sertão. Foi então que algo inusitado chamou sua atenção. À beira da estrada, sob o sol escaldante, uma menina caminhava sozinha, com o rosto levemente abaixado e um violão velho preso nas costas por uma alça improvisada com barbante. Ela parecia ter no máximo 10 anos. O instrumento era grande demais para o corpo franzino da criança, e mesmo assim, ela o carregava com uma firmeza que tocou Lady Gaga de imediato. Sem pensar duas vezes, a cantora pediu ao motorista que parasse o carro. Lady Gaga observou pela janela por alguns segundos, como se tentasse entender o que aquela pequena figura representava. A menina estava descalça, com os pés cobertos de poeira e usava um vestido simples, já desbotado pelo tempo. Ainda assim, havia algo nela que brilhava. Talvez fosse a forma determinada como segurava o violão ou a expressão serena, apesar das circunstâncias. Gaga abriu a porta devagar, sem querer assustá-la, e caminhou na direção da menina com um sorriso suave no rosto. A menina se virou lentamente ao ouvir os passos e pareceu surpresa ao ver alguém tão diferente ali, no meio do nada. Ela apertou o violão contra o peito, como se fosse seu maior tesouro. Lady Gaga se agachou para ficar na altura dela e perguntou com gentileza: "Oi, tudo bem? Qual o seu nome?" A resposta veio tímida, quase um sussurro: "Marina." Aquela troca breve, simples e pura foi suficiente para criar um elo invisível entre duas almas completamente diferentes, mas unidas por algo em comum: a música. Lady Gaga, emocionada, sentou-se na beira da estrada ao lado de Marina, ignorando o calor e a poeira. "Você toca esse violão?" perguntou, apontando para o instrumento desgastado. Marina assentiu com um sorriso tímido e, com certa hesitação, tirou o violão das costas. O braço do violão estava rachado, algumas cordas pareciam improvisadas com fios diferentes, mas ele ainda produzia som. "Minha avó me ensinou umas músicas, mas ela se foi faz pouco tempo", disse a menina, olhando para o chão com os olhos marejados. Aquelas palavras atravessaram o coração de Gaga. Ela reconhecia aquela dor, a perda, o luto, o silêncio que fica quando uma voz importante se vai. Sem dizer nada, apenas estendeu a mão e tocou suavemente no braço da menina em sinal de respeito e empatia. "Será que você pode me mostrar o que aprendeu?" disse a cantora com um brilho sincero nos olhos. Marina hesitou por um segundo, mas logo sentou-se, posicionou o violão e começou a tocar uma melodia simples, mas cheia de alma. E ali, no meio da estrada poeirenta, começou um dos momentos mais comoventes da vida de Lady Gaga. A música de Marina era rudimentar, mas carregava uma emoção crua que atravessava qualquer barreira. Cada acorde desafinado parecia trazer à tona uma lembrança, uma saudade, uma história. Lady Gaga permaneceu em silêncio, ouvindo com atenção absoluta. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, não por tristeza, mas pela pureza daquele instante. Era como se o tempo tivesse parado. Quando Marina terminou, olhou para Gaga como quem pede desculpas por não ser boa o suficiente. Mas Gaga apenas aplaudiu com entusiasmo, batendo palmas e sorrindo amplamente. "Você tem algo que não se aprende em escola nenhuma", disse Gaga com a voz embargada. "Você tem alma, e isso é mais raro do que talento técnico." Marina corou, sem saber o que responder. Ela não fazia ideia de quem era aquela mulher sentada à sua frente. Para ela, era apenas uma senhora gentil com roupas estranhas e cabelo diferente. Lady Gaga então perguntou: "Para onde você está indo sozinha nessa estrada?" Marina respondeu: "Vou a uma cidade aqui perto. Disseram que lá tem uma praça onde artistas tocam e ganham dinheiro. Quero ver se consigo tocar lá para comprar comida para mim e meus irmãos." Gaga sentiu um aperto no peito. Não era apenas uma criança com um sonho. Era uma criança tentando sobreviver. O violão que carregava era seu único recurso,
sua única ponte entre a necessidade e a esperança. E seus pais? Gaga perguntou suavemente. Marina respondeu com naturalidade, como quem já repetiu aquela história muitas vezes. Minha mãe ficou doente e foi morar no céu. Meu pai, eu não sei onde ele está. Então sou eu quem cuida dos meus 2 irmãos menores. A cantora desviou o olhar por um instante, tentando conter a emoção. Aquela menina era, sem saber, uma heroína anônima. Sem dizer nada, Gaga se levantou e estendeu a mão. Vamos comigo. Quero te mostrar uma coisa. Marina hesitou, mas algo no olhar da mulher lhe transmitia segurança. Ela pegou seu violão e caminhou até o carro com Gaga. O motorista, sem entender o que estava acontecendo, apenas abriu a porta traseira e olhou no retrovisor buscando alguma instrução. Vamos até a praça dessa cidadezinha, Gaga disse firme. E no caminho ela teve uma ideia que mudaria o destino daquela menina para sempre. Durante o trajeto, Lady Gaga ficou em silêncio, apenas observando Marina abraçada ao violão, com os olhos atentos à paisagem do lado de fora. Era difícil imaginar que, em meio a tantos shows, premiações e entrevistas, aquele momento simples, com uma menina desconhecida, numa estrada esquecida, fosse um dos mais marcantes de sua vida. Quando chegaram à cidade, encontraram a tal praça. Pequena, com algumas barracas, um coreto ao centro e poucos curiosos sentados nos bancos. Não havia artistas ali naquele momento, apenas o som distante de rádios e passos apressados. Gaga desceu do carro e, com um sorriso misterioso, disse a Marina: Vamos dar um show? A menina arregalou os olhos confusa. Mas eu só sei tocar umas coisinhas. E meu violão tá ruim, respondeu tímida. Gaga sorriu ainda mais. Às vezes, tudo o que um artista precisa é coragem. Ela caminhou até o centro da praça com Marina, chamou a atenção de algumas pessoas próximas e anunciou, como se estivesse abrindo um espetáculo mundial. Senhoras e senhores, com vocês, Marina! Os transeuntes olharam surpresos, mas ficaram intrigados ao ver a mulher ao lado da criança. Alguns começaram a gravar com seus celulares, ainda sem reconhecer a celebridade por trás dos óculos escuros e roupas simples. Marina, com o coração acelerado, sentou-se no chão da praça e posicionou o violão. As mãos tremiam, mas Lady Gaga ficou ali ao lado, sorrindo e fazendo um sinal de incentivo com a cabeça. A menina fechou os olhos, respirou fundo e começou a tocar. A mesma melodia que havia mostrado momentos antes, mas dessa vez algo havia mudado. Talvez fosse a coragem emprestada, ou a energia de quem finalmente tinha plateia, mesmo que pequena. As notas ecoaram pela praça com simplicidade e verdade, e um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. As pessoas pararam. Algumas desligaram os celulares para ouvir melhor. E quando Marina terminou a primeira música, os aplausos vieram. Tímidos no começo, depois mais fortes. Ela sorriu, surpresa, e logo emendou uma segunda canção. Gaga se sentou na beirada do coreto e bateu palmas junto. Um senhor se aproximou e deixou uma nota de dinheiro ao lado do violão. Depois, uma senhora. Depois, um grupo de jovens. Em minutos, Marina tinha um pequeno público ao seu redor. E naquele instante, no meio do improviso, Lady Gaga tirou os óculos e o chapéu. O público paralisou. A praça caiu num breve silêncio. Eles a reconheceram. Um burburinho se espalhou como fogo pela praça. É ela! É a Lady Gaga! Alguém sussurrou. Em segundos todos estavam de pé. Alguns chorando, outros simplesmente em choque. Gaga sorriu e colocou o dedo sobre os lábios, pedindo silêncio. Hoje a estrela aqui não sou eu, disse com voz firme, apontando para Marina. Ela é o verdadeiro talento dessa tarde. Marina olhava tudo aquilo sem entender muito bem. Só quando viu os olhares espantados e ouvia as pessoas murmurando Lady Gaga, que começou a compreender o que estava acontecendo. A cantora então pegou um pequeno teclado portátil que um rapaz da plateia ofereceu e sentou-se ao lado de Marina. Você confia em mim? Perguntou baixinho. Marina assentiu. Então Gaga começou a tocar uma melodia suave no teclado, e juntos criaram uma improvisação simples, mas mágica. A multidão ficou hipnotizada. Pessoas filmavam, choravam, sorriam. Era um encontro improvável. Uma menina esquecida pelo mundo e uma estrela mundial da música.
dividindo um palco improvisado em plena praça de uma cidadezinha qualquer do interior. Ao final da apresentação, a praça explodiu em aplausos e gritos de emoção. Algumas crianças se aproximaram de Marina, pedindo para tocar no violão dela, como se aquele instrumento velho tivesse se transformado em um objeto sagrado. Lady Gaga se abaixou e abraçou Marina com carinho. "Você é incrível", sussurrou em seu ouvido. Marina, ainda um pouco confusa com tudo, respondeu com os olhos marejados. "Foi a melhor tarde da minha vida." Gaga sorriu e disse: "É só o começo, pequena estrela." Na mesma noite, Gaga usou suas redes sociais para contar a história. Postou um vídeo curto do momento em que Marina toca e disse: "Hoje conheci o verdadeiro significado da arte. Conheci Marina." A publicação viralizou em minutos. Milhões de visualizações, comentários, convites, mensagens. Em poucas horas, o nome de Marina estava nos assuntos mais comentados do mundo. E enquanto a internet explodia de emoção, Marina ainda estava em sua casa simples, dividindo um pão com os irmãos e sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Nos dias seguintes, Lady Gaga e sua equipe organizaram uma campanha para ajudar Marina e sua família. Com o apoio de produtores locais, músicos e até mesmo autoridades da cidade, a menina ganhou um violão novo, aulas de música e uma oportunidade única: se apresentar em um evento beneficente com a própria Gaga como convidada especial. A notícia se espalhou pela região, e a pequena Marina foi recebida como uma verdadeira estrela, algo que antes parecia impossível para aquela criança que caminhava sozinha por uma estrada qualquer. Durante o evento, Marina subiu ao palco com confiança, agora com um violão reluzente e um sorriso radiante. Lady Gaga estava ao seu lado, orgulhosa e emocionada. A música dela ecoou não só pela cidade, mas também no coração de todos que acompanharam aquela jornada. Uma prova viva de que a solidariedade e o amor têm o poder de transformar vidas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E assim, a estrada poeirenta onde tudo começou foi apenas o início de um caminho de esperança e sonhos realizados. Com o tempo, a história de Marina inspirou não só aquela pequena cidade, mas também milhares de pessoas ao redor do mundo. Lady Gaga continuou acompanhando a trajetória da menina, sempre presente nos momentos importantes, incentivando seus estudos e sua paixão pela música. A menina que um dia caminhou sozinha, segurando um violão velho, agora tinha uma chance real de mudar seu destino, graças a um encontro inesperado e ao poder da empatia. E enquanto o sol se punha naquela região do Brasil, Marina olhava para o horizonte com a certeza de que, apesar das dificuldades, a música e o amor podiam ser a luz que guia seu caminho. Lady Gaga, por sua vez, sabia que aquele dia, naquela estrada, mudaria para sempre sua forma de enxergar o mundo, mostrando que, às vezes, os encontros mais simples têm os maiores impactos e que a verdadeira grandeza está em estender a mão para quem precisa. Meses depois, Marina já participava de festivais locais e regionais, conquistando um público fiel e ganhando reconhecimento pelo talento natural e pela emoção que transmitia em cada canção. O violão velho havia sido substituído por um instrumento profissional, mas Marina jamais esqueceu suas raízes. Ela sempre carregava consigo a lembrança daquele dia na estrada e o que ele representava, a esperança que nasceu no instante em que Lady Gaga cruzou seu caminho. Lady Gaga, em suas entrevistas e nas redes sociais, frequentemente mencionava Marina como um exemplo de perseverança e coragem. Para a cantora, aquela menina era mais que um encontro casual. Era um lembrete poderoso do que realmente importa na vida. E para Marina, aquela estrada poeirenta que parecia cheia de incertezas tornou-se o palco de um sonho que, finalmente, estava começando a se tornar realidade. Com o passar do tempo, a história de Marina ganhou os corações de muitos. Documentários, entrevistas e convites para shows foram surgindo, e a menina que antes estava sozinha na estrada, agora caminhava entre holofotes, com a certeza de que jamais estaria sozinha novamente. Lady Gaga continuou a apoiá-la, tanto na música quanto na vida, mostrando que gestos de gentileza podem criar ondas de transformação que ultrapassam fronteiras e culturas. E assim, entre notas musicais e sorrisos sinceros, Marina e Gaga
provaram que o poder da música vai muito além do palco. Ele é capaz de conectar almas, curar feridas e transformar destinos. Tudo começou com uma estrada, um violão velho e um encontro inesperado, que ninguém jamais esqueceria. Gostou dessa história maluca? Então não perca tempo e clique no card aqui em cima para assistir a mais histórias exclusivas como essa. E se inscreva para não perder nenhuma novidade. Tem sempre algo novo esperando por você.